Bárbara Guevara, obrigado em primeiro lugar por te dispores a falar sobre este assunto cara a cara, sabendo que mais gente também te vai ver e ouvir, porque a única coisa que tínhamos até este momento eram palavras escritas por ti. Sim. Em concreto, Bárbara, o que é que te sucedeu? Durante quanto tempo? Tipo de pressão? Bom, o resto explicarás tu. Sabes que ser mulher já implica convivermos com alguma frequência, com algum tipo de atitude que, enfim, que não são aceitáveis. Hoje, mais do que nunca, compreendemos que não é aceitável, não é? Mas fomos-nos habituando a deixar passar e a não dizer nada. É evidente que depois há coisas muito mais concretas e muito mais flagrantes, e no meu caso, eu comecei a trabalhar no meio, tinha 22, 23 anos, acabada de sair da faculdade e, portanto, como qualquer miúda que sai, estamos a falar isto há 20 anos, como qualquer miúda que acaba de sair da faculdade, cheia de sonhos e até de expectativas e uma ideia super romântica do meio, sabes? E tu tens as pessoas em muito boa conta. Como deves imaginar, até no teu subconsciente, alguém que tu vês na televisão já de si é alguém que tu achas que, pronto, que tem um certo peso, sobretudo na altura, agora a coisa vai mais ou menos, mas na altura tu tens uma ideia Romântica. muito romântica, sim, das pessoas, sobretudo dos jornalistas, como sendo pessoas credíveis, justas, sérias, e portanto é evidente que nada não te passa pela cabeça que possa existir maldade ou más intenções, não é? Ou se calhar não me passou na minha cabeça, se calhar de uma forma muito ingênua. E pronto, e comecei a trabalhar na altura na SIC Notícias, com muito orgulho, tinha tido média para o fazer, para poder entrar na minha primeira escolha, e muito orgulhosamente entrei lá. Foi, apesar de tudo, uma altura muito boa, fiz bons amigos, amigas, sobretudo, e amigos, mas também veio com algum dissabor, e na altura com alguma decepção, porque acho que me caiu o pano, sabes, e percebi que de facto não era aquilo tudo que eu pensava. Começou eu lembro-me de ter chegado e passado uns tempos, uns 15 dias, alguém me ter dito assim: olha, eu enviei-te um e-mail, não me respondeste. Eu disse: não, mas olha, eu não tenho e-mail nenhum, já fui ver e tal, tens a certeza que mandaste para o Gmail? E a pessoa responde: não, então mandei-te para o mail daqui da SIC. E eu, histérica: eu tenho um e-mail da SIC, oh meu Deus, eu sou só uma estagiária, sabes, aquelas coisas muito miúda. E quando eu abro o e-mail da SIC, muito contente, eu fiquei em choque, porque eu não sei precisar o número, já foi há 20 anos, eu já não me lembro muito bem quantos eram, mas eu tinha dezenas de mails não respondidos, evidentemente, porque eu não os tinha visto, de pessoas que eu não conhecia, tudo homens. A maior parte deles casados. Uns porque são figuras públicas e eu sabia com quem que eram casados, outros percebia que eram casados porque os via com aliança, ou porque as mulheres os iam buscá-los à SIC, ou porque alguém comentava que namorava com X ou com Y, aquelas conversas, e que a pessoa vai percebendo. Alguns deles eu sabia antes de ter aberto os e-mails, outros eu só percebi depois. Mas tudo mails. De que teor? O teor tinhas uns muito simpaticamente de boas-vindas, e portanto os primeiros até que eu abri eram de boas-vindas, eu achei: olha que simpáticos, sabes, olha que simpatia. Sim. A receberem bem, mas que não me falavam propriamente no corredor, foi isso que eu achei estranho. Eu já lá estava há 15 dias, aquelas pessoas mandaram um e-mail, mas no corredor nunca ninguém me disse: bem-vinda, olha, se precisares de alguma coisa e tal. Não, foi tudo por mail. Que é só estranho, sabes? É só estranho. Não me falam no corredor, mas mandam-me e-mails. Mas tudo bem. E de repente eu começo a abrir mais e-mails e tinha de tudo, desde estas boas-vindas e pessoas que não voltaram a repetir os e-mails, claramente a tirar barra à parede a ver se pega, e outros em que iam mais longe, não é? Com propostas para isto, para aquilo. Imagina, eu tinha acabado de chegar e, portanto, vamos jantar, vamos beber um copo, e vamos aqui, vamos ali, porque é que não vens e anda ter comigo, e vamos... sei lá, imensas mensagens estranhas, alguns repetentes, porque como tinham passado 15 dias e eu não tinha dado resposta, insistiram, não é? Insistiram. E eu lembro-me que
Eu tive vários pensamentos na altura. Primeiro entrei assim, fiquei um bocado em choque a olhar para o computador porque eu não estava a perceber o que é que estava a acontecer. E depois, vê tu bem, o que é que me passou pela cabeça foi, primeiro, se calhar não é nada disto que eu estou a pensar, não é? Lá estamos nós sempre a negar a nossa intuição, sabes? Não, se calhar não é nada disto. E eu prefiro dizer não àquilo que eu estou a sentir do que a pensar mal das outras pessoas. Isto é um hábito que todos nós, enquanto seres humanos, quase como defeito temos, não é? Achar que os outros estão mais certos do que nós, eventualmente. E, portanto, a primeira foi anular essa intuição. E a segunda foi, o que é que eu fiz? Ou que comportamento é que eu estou a ter para levar estas pessoas a achar que podem mandar este tipo de propostas e de mail. Ou seja, a culpa estava sempre em mim, como qualquer vítima, e neste caso não fui vítima, fui alvo, mas seja alvo, seja vítima, a primeira coisa que nos passa pela cabeça foi a culpa foi minha. Porque paira sempre no subconsciente, o pões-te a jeito, estás a pedi-las, tu é que és a tentação. Isto já a falar culturalmente. Será que usei alguma roupa provocante? Sim, tudo, passou-me tudo pela cabeça, que roupa é que eu usei, andei por correr o guarda-roupa todo na cabeça, que roupa é que eu usei, se calhar sorri para alguém, não devia ter sorrido, se calhar fui muito simpática e isso deve ter induzido em erro, sabes, há uma série de pensamentos que me passaram pela cabeça e a seguir, impulso, foi, e se alguém vê isto, ai meu Deus, ainda julgam que fui eu, apaguei tudo, apaguei os e-mails todos, e fiquei, respirei fundo, olhei para trás, a redação é aberta, olhei para trás para ver se alguém tinha visto, ok, não tinha ninguém atrás de mim. Ok, continuei, respondi aos mails profissionais, claro que lá tinha, evidentemente, que me tinham enviado entretanto, e assim sim, claro que de vez em quando caíam mais mails, eu sempre a apagar. Houve uns francamente mais insistentes que outros que transitaram depois. Na altura havia uma rede social, não era bem uma rede social, não era o Mirk, era o IR, era uma coisa desse género, lembras-te? Sim, lembro. Não sei se te lembras, havia assim uns chatos, umas coisas. Uma coisa muito primária, e, portanto, houve até sim, e houve a malta nova não sabe nada é que nós estamos a falar, portanto, é uma espécie eles aprendem. Mas na altura, mais arcaico. E eu lembro-me que houve, sobretudo uma pessoa que eu me lembro que transitou daí para esse chat e que continuava insistentemente. E na altura eu soube que essa pessoa era casada, tinha uma filha há relativamente pouco tempo e aquilo chocou-me tanto, e esse eu fui muito agressiva e entrei a pé juntos e fui muito agressiva, tipo, acabou, parou, para com isto, é absolutamente inaceitável e nojento o que estás a fazer quando a tua mulher está a dormir ao teu lado e a tua filha está no quarto ao lado, sabes, aquilo para mim era só um absurdo. A gota d'água foi quando eu soube, porque isto é um mundo pequeno para o bom e para o mau, e eu soube, e agora para o bom é porque isto é muito pequeno, e eu soube através de um amigo que eu tinha de infância, que trabalhava como repórter de imagem na TVI, que havia um realizador na SIC Notícias que fazia tinha como passatempo que ele achava que era giro de se fazer. Não sei se tu, eu já não lembro, agora acho que já não está assim. Na altura tinhas o pivô e atrás do pivô estava um vidro transparente. Sim. E por trás a redação. A redação. E que era onde eu estava a maior parte das vezes, evidentemente. E então esse senhor gostava de fazer grandes planos de partes do nosso corpo para deixar em algumas televisões da Regi. Evidentemente não as que iam para o ar, mas aquelas que ele estava a ver para deleite dele, não é? E isto tanto era sabido que dentro da própria Regi, evidentemente, como sabes, os realizadores não estão sozinhos, neste caso há um editor, há o rapaz do grafismo, ou a rapariga do grafismo, enfim, tens uma série de pessoas, todos eles, eu espero que um dia estas testemunhas um dia falem, testemunhem. Não precisam dizer nomes, não é preciso, nós só precisamos é que, sobretudo homens, testemunhem por nós. É evidente que é muito bom saber que homens estão connosco, e eu falo de homens, mas este tipo de violência, não é, de assédio e abuso, não é só de homens sobre mulheres, mas neste caso, e as estatísticas ainda provam, que são sobretudo os homens que o fazem sobre as mulheres, porque são os que têm cargos de poder, e as estatísticas indicam que assim é.
Bom, enfim, mas essa é outra conversa. E, portanto, seria importante, neste caso, que os homens não só mostrem sua solidariedade, mas que confirmem, que testemunhem, sim, olha, aquilo aconteceu, sim, eu vi, sim, essa conversa é verdade, sim, isso aconteceu. Porque isso dá-nos credibilidade, não é? E, portanto, isto para te dizer que isto acontecia lá na Regi, e eu soube porque alguns repórteres de imagem, como sabes, só saem todos em reportagem, encontram-se, são todos amigos, e vão partilhando coisas, não é? E uma das coisas giras de se partilhar nesta sociedade um bocadinho medieval e marialva é, pá, puto, sabes aquela conversa? Nem sabes, aquele gajo é muito maluco. Tu, sabes estas conversas quando se encontram, o que Código acontece? masculino. Desculpa Masculino, não é? esta linguagem. Sim, este código masculino. E portanto foi assim que, como eu era nova naquela altura, que partilham a história e partilham, neste caso, a pessoa em questão, que era o meu nome. Epá, ainda por cima, como eu tenho um apelido sonante, sabes? Devem achar graça tratar-me pelo apelido, e achavam, porque me tratavam sempre pelo apelido nas redações. E portanto, epá, porque até agora há uma miúda nova, vai, e tal. E este meu amigo, levantou a antena, Olá, não é? Conhecia, claro. E telefonou-me imediatamente e disse, olha, babá, que é assim que me tratam, as pessoas que me conhecem desde pequenino, tens de ter cuidado, porque está a acontecer isto, isto e isto. Eu não te consigo explicar esse dia, o balde de água fria que foi. E eu sei que esse foi o ponto de viragem, porque eu a partir daí comecei a ser muito pouco simpática. Transformei-me, não falava com homens, era muito pouco simpática, sobretudo com homens, passei a dar maioritariamente com mulheres, ou gays, porque não era uma ameaça. Sim. E assim foi o meu percurso. Bárbara, deixa-me perguntar-te. Esse jogo de sedução, que é um jogo de sedução natural, é evidente que estar a captar imagens sem que haja autorização para tal e estar a expor as pessoas não é um jogo de sedução, mas... Partes do corpo específicas. Exatamente, isso que eu te estou a dizer. Ou seja, é só o peito... É evidente, sim. Evidente. Ok. Mas, por exemplo, esses e-mails podiam fazer parte de um jogo de sedução de um romance qualquer que pudesse vir a dar frutos, não é? Evidente. Quando se tornam insistentes... Iam para além desse jogo de sedução? Quando tu dizes que não, sim, e que claro. Não é? Claro. E quando continua a haver insistência e quando continua a haver, se calhar, quase promessas de ajuda, não é? E de facilitar algumas coisas, já não estamos a falar de sedução, não é? Claro. Acho que adultos e pessoas adultas e com alguma maturidade sabem a diferença entre sedução e aquilo que não é sedução. E ali não é sedução, não é? Portanto, e o que há lá... Prometeram-te ascensão na carreira se porventura... Facilidades, não é? Facilitismos e coisas desse género, boas não é? porcentagens. Sim, também, não é? E que ajudavam-me a aprender mais, sabes? Ajudavam-me a saber melhor, a crescer. Eu era estagiária, portanto não podem dar histórias boas, não é? Tem que me dar... Sim. Desabafaste na altura com alguém esse tipo de aproximação? Não. Ninguém? Eu não tinha amigos, eu tinha acabado de chegar, eu ainda não conhecia ninguém. E mais tarde, mesmo tendo eu criado boas amizades, eu não ousei falar. Eu fiquei calada, eu estava... Porque há um misto de... Vergonha? De vergonha alheia, sabes que é mesmo vergonha alheia e vergonha e até de... Por isso é que eu mudei o chip e passei para já a ter imenso cuidado, nunca ia com grandes decotes, nunca ia com saia, sempre calças de ganga, usava ténis ou quando usava saltos, era em género de botas, não usava salto, não usava uns sapatos, sabes, até nisso, tinhas cuidado com a roupa que usavas. E, portanto, eu não ousei abrir a boca, porque eu achava que se calhar era a única. Sabes, se calhar é só comigo. O que é que eles veem em mim, não é? Como sendo um alvo fácil. Tu passas sempre por este processo. Se calhar eu sou a única. Ai, meu Deus, que vergonha. Eu não quero. E depois o que é que eu fiz? Como eu não queria... Sabes, compara muito aquela reputação que no meio televisivo toda a gente dorme com toda a gente e que... Sabes, aquelas coisas que se dizem levianamente.
o que eu fiz foi, eu não posso de maneira nenhuma permitir que isto aconteça e, portanto, eu trabalhava que nem um cão. E eu trabalhava, sei lá, 18 horas, eu dei o litro, porque eu queria que, se eu ficasse, que fosse evidente que eu tinha ficado pela minha qualidade enquanto, exatamente, e nunca por outra coisa. E, portanto, eu mudei a minha forma de me comportar, masculinizei-me, por assim dizer, e masculinizei-me até no discurso. Eu tornei-me uma verdadeira taberneira. Porque eu comecei a dizer imensos palavrões e comecei a comportar, a sério. Aliás, as pessoas que me conhecem, que me são mais próximas, sabem a forma como eu falo às vezes, e nesses meios, que era para ser, como a Rita Marrafa de Carvalho no outro dia escreveu isso, que é, se eu for uma durona, eu sou one of the guys, eu sou mais uma da malta, e portanto não vai haver confusão. E foi o que eu comecei a fazer. Ou não falava, ou se falava, entrava no jogo e falava até quase, e isto é horrível de se dizer, mas quase que eu falava das miúdas, quase, sabes, nesse jogo, que é, pode ser que eu passe despercebida e ninguém me veja, ninguém olha para mim, ninguém olha para mim dessa forma. Isso parou, Bárbara? Essa aproximação, essa tentativa parou num determinado momento? Acalmou. Acalmou, mas não parou, é isso? Acalmou, não parou, acalmou. Acalmou porque depois eu comecei, esta coisa de me fechar afastou alguns e, portanto, eles quando perceberam que já não valia a pena, não é, ao fim de muitos meses perceberam que não valia a pena, acalmou bastante. Depois iam-me parando alguns relatos ao ouvido de outras miúdas que iam desabafando. Mais tarde, até quando eu saí da televisão, eu saí da SIC Notícias neste caso, que para mim na altura foi um alívio. Quanto tempo depois? Eu fiquei 1 ano e meio lá, fiquei 1 ano e meio e depois sempre como estagiária e depois transitei para outro sítio, fui para outro sítio, para a rádio, para o mundo da rádio. Para mim foi um alívio, curiosamente na altura as pessoas que saíram, as estagiárias que saíram, eram todas muito boas, trabalhadoras, ou seja, pondo-me a mim de parte, não é? Não estou a fazer nenhum juízo de valor em relação a mim própria, embora é verdade que tenha trabalhado bem e estou de consciência tranquila com o trabalho que fiz, todas as que saíram eram muito boas funcionárias e muito boas estagiárias e empenharam-se. Como é que eu te vou pôr isto? E como é que vocês começam a interligar eu vou para a rádio. Sim. Eu vou para a rádio e achei que estava livre disto. TSF? Não é? Sim. E eu achei que estava livre disso até o primeiro dia que entrei na rádio. E no primeiro dia que entrei na rádio tive mais um embate. Ou seja, outra vez eu achar que, bom, aqui há menos vaidade, há menos egos, achava eu. E portanto, vamos a isso. E assim que eu entro no corredor, lembro-me de estar uma pessoa sentada. Mais uma vez te digo, sabes, quando nós temos boas referências nas nossas mentes, nunca, e ali mais uma vez eu insisti com a mesma tecla, e pessoas mais velhas, eu achei que não havia mal nenhum, e quando eu entro tenho logo a prova do contrário, e portanto eu entro e tenho uma pessoa que me olha de alto a baixo, sentado na secretária, e que me olha de alto a baixo, da forma mais nojenta, porque eu não consigo reproduzir, que é aquele olhar que olha, mas olha-me, sabes, mesmo de baixo para cima a parar em determinados sítios e com um ar nojento, mas nojento, eu não te consigo explicar, foi nojento. E em alto e bom som. Ok, na tua presença, portanto, tu... Não, eu estou a passar, eu estou a passar e estou... Como é que eu não havia tentado? Porque ele a seguir ainda abre a boca. Sim. Não, ele ainda abre a boca e diz, bem, isto agora é que está bom de trabalhar aqui, olha para isto, pá, olha para isto. E de repente, sabes, aquelas coisas que tu achas que sobes na rua e estás a ouvir daquele que é o teu futuro colega de trabalho. Era o meu primeiro dia. E de repente eu penso... Quer dizer, eu saio de um sítio para meter noutro, não é? Eu disse, isto não acabou, isto afinal não acabou. Essa pessoa acabou por desaparecer e depois não tive mais problemas lá dentro. Ou seja,
depois lá dentro foi tudo pacífico e consegui respirar com um certo alívio, consegui respirar ali dentro. É evidente quando sais em reportagem, quando te encontras com outros colegas, às vezes nessas interações continua sempre a haver esse ambiente muito... Há um ambiente muito sedutor nesse meio, muito... Vou passar assim, vou usar uma expressão muito, muito pouco formal, mas de engate, sabes? É assim... Há muita sedução no meio, nesse meio. Mas quer dizer, mas tudo bem, ok, com isso podemos nós bem, não tem mal nenhum. Voltou a acontecer... isto para te dizer o quê? Eu optei por fazer uma coisa que foi alertar as miúdas mais novas. Porque há um pormenor que eu esqueci-me de te dizer e que é bastante importante. Eu, quando estava na SIC, tanto isto é sabido, que quando eu comecei a dar-me com as pessoas e a fazer amizades mais próximas e elas a terem-me em consideração, as jornalistas mais velhas, mais antigas, a terem-me em consideração e a colocarem-me no grupo delas, elas iam partilhando comigo, olha, tens de ter cuidado com aquilo, não podes falar com aquele outro, tu tens de ter cuidado, olha, se aquele tentar alguma coisa, cuidado, não é a sério, se não des o teu telefone àquele, não te aproximes do outro, era tudo assim. Portanto, de repente tens assim uma lista de pessoas, algumas eu já sabia porque já tinha recebido os tais e-mails, sabes? Exato. Mas eu fiquei calada e disse, pois, já percebi, mas não disse mais nada. Quando eu saí, eu comecei a fazer esse trabalho com as miúdas mais novas. Achei que era o meu... era o mínimo que eu podia fazer. Era avisar as miúdas mais novas, olha, cuidado com isto e com aquilo. E por causa disso eu passei a ouvir e a ser confidente de algumas, que me diziam, pois, olha, aconteceu-me isto e isto e isto. Sei lá, e eu ouvia desde uma miúda que me dizia que me desabafava que queria ter feito política e que houve uma pessoa lá dentro que tinha dito, sim senhora, eu ajudo com todo o gosto, e passou a ser, tal e qual como a entrevista da Sofia Arruda, exatamente igual. Que é, eu ajudo-te a fazer política, mas vens jantar comigo e não sei quem tal e tal. A marcação foi cerrada, ele começou a ficar cada vez mais agressivo porque a miúda dizia que não, e quando foi decisivo, o não dela acabou. Ela nunca mais fez nada da área que ela queria e começou a boicotar o trabalho dela porque era uma pessoa com um certo cargo lá dentro que tinha algum poder decisivo e, portanto, o trabalho dela saía sempre boicotado. O mesmo com uma colega minha, com quem ainda hoje falo e que me relata exatamente a mesma coisa, com outra pessoa, outro fulano lá dentro, que arremeteu rapidamente. Sim. Oh, Bárbara, e conheces alguém que tenha cedido a essas investidas? Conheço. E que tenha arrependimento ou que nunca o tenha mostrado? Não somos próximas. E soube na altura que lá estava e por isso essa pessoa ficou. Okay. E era estagiária também? Vale o que vale, são factos, percebes? Ficou, se é por isso, estamos a supor, sabes? E no campo das suposições não me interessa tanto. Factos é, isso aconteceu, sim, houve uma série de miúdas que saíram, boas, e só havia lugar para uma. E ficou essa. Mas pronto, é o que é. E eu acho que, isso para mim foi o enorme desencantamento. E a partir daí tive zero interesse em alguma vez voltar para a televisão. Zero interesse, zero. Sabes, para mim aí começou a cair a ficha, será que é mesmo isto que eu quero? Será que é aqui que eu quero estar? Será que é isto que eu quero fazer? E pronto, e segui depois contente na rádio. Quanto tempo é que estiveste na rádio, na TSF? Eu depois estive lá até 2010, portanto eu estive lá 8 anos, se não me engano, um bocadinho menos, acho que foram 8 anos, 7 aproximadamente, anos, também, não estamos aproximadamente, aqui a fazer uma conta, não é? Sim. E depois transitei para o entretenimento, e pronto, e continuava a ouvir relatos, continuava a ouvir histórias. Também aí tive também mais um caso desse género, uma aproximação desse género. No entretenimento onde? Sim. Também na rádio, mas aí já não, aí em cargos bem altos, estamos a falar de cargos da administração. Nessa mesma rádio, Bárbara?
Também dizer. é fácil perceber para onde é que eu passei. Não passei por alguns sítios, sim. Mas sim, tive assim alguns casos. Bem, não quero muito desenvolver. Não é muito difícil depois perceber quem são e não me interessa. Aqui na nossa conversa, como. Sim, claro que sim. Claro que sim. Eu acho que é importante sim, claro. Liberdade total. Depois tentaste também a tua sorte na France Press, segundo as indicações que tenho, e também trabalhaste. Sim, foi onde eu tive mais tempo. Sim. Mas aí eras. Como é que fazias o teu trabalho? Eras correspondente em Portugal para a France Press? Não, como eu sou bilingue e portanto o francês é a minha língua quase materna e por isso, e tenho um amigo de infância que trabalha também na France Presse, aquilo é um meio muito pequenino, são muito poucos jornalistas lá dentro, na altura a diretora era uma mulher, e tive lá, foi onde eu tive mais tempo, passei por vários diretores, só um é que era homem, tudo mulheres, mas mesmo, não é por isso, tudo correto, tudo super organizado e correto, as pessoas lá dentro super corretas, e eu trabalhava, o que eu fazia era tradução, fazia traduções de infografias, de trabalhos que eram feitos cá para lá e de lá para cá. Bárbara, tu tens no teu site a descrição de parte da tua vida, onde dizes inclusivamente que foste despedida, despediste-te, paraste e a dado passo escreves fui abusada. Alguém te perguntou sobre este fui abusada? Não. E há quanto tempo tens o teu site? Há muitos anos. E nunca ninguém te questionou o que é que querias dizer com o fui abusada? Não. Mas isso remonta a mais tempo. Pergunta seguinte, desculpa. Pergunta seguinte, porquê é que falaste agora? O que é que deste a conhecer agora? Apenas porque a Sofia também falou? Eu sei que tu no yoga também já o tinhas feito, não é? O assédio sexual. Também tinhas falado sobre isso. Mas porquê é que agora... Não é propriamente um tema novo nos círculos onde eu me movo, não é um tema novo. Sou sempre muito defensora e tenho uma voz muito ativa em tudo quanto sejam causas que tenham a ver com direitos humanos, basicamente. Neste caso específico, só falei agora publicamente, comecei a falar quando foi o caso do yoga, porque durante muitos anos se faz tabu sobre esse tema, porque é um bocadinho à semelhança da igreja, não é? Não se fala para não se manchar a imagem. E no yoga faz-se a mesma coisa, abafam-se os casos para não manchar a imagem do yoga. Mas não é por se abafar que as coisas desaparecem e nós precisamos de falar delas, porque isto tem que parar. E no caso do yoga, sim, isso aconteceu. Aconteceu porque na minha altura, também calhou no mesmo período em que eu estava na SIC, houve um episódio de assédio, mas uma coisa até... Se podemos pôr isto em escalas, até nem foi muito grave, mas foi assédio. E da parte de quem foi, é grave porque é uma pessoa com responsabilidade e com ascendência sobre os outros, e neste caso sobre mim, que também abusou do poder e fez manipulação. E eu na altura não falei por achar que tinha sido a única, lá está, como te disse há pouco, eu fui a única, isto se calhar é da minha cabeça, meu Deus, eu devo ter induzido alguma coisa em erro e portanto eu vou-me afastar. E percebi com os anos que não era bem assim, e eu falei publicamente há uns tempos atrás sobre isto, porque houve raparigas, mais recentemente, que avançaram com uma queixa e já não estamos a falar de assédio, já estamos a falar de abuso e de violação, e portanto quando isso chega a esse ponto eu achei, não, alguém tem que avançar e fazer força para que isto seja de facto falado, e foi o que eu fiz foi falar para dar força a outras vítimas, para falarem, porque é muito importante esta proteção de grupo. É muito importante percebermos que há mais pessoas e que não estamos sozinhas. Ajuda imenso, Jorge, o facto de ter acontecido o que aconteceu nos Estados Unidos. Esta proteção de grupo nasce aí, porque nos sentimos protegidas, porque nos Estados Unidos aquilo aconteceu. Afinal, há muita gente que vai atrás e que nos sustenta e, portanto, perceber que se eu avançar, há mais gente atrás que nos apoia e não estamos sozinhas e desamparadas, ajuda a que se comece a falar. Portanto, no caso do yoga, comecei a falar.
Acontece que esse caso avançou e foi arquivado. E é aí que vem a questão da lei, foi arquivado porque as queixas foram feitas, já tinham passado os 6 meses do prazo. No meu caso, eu servi como testemunha para perceber que esta pessoa tinha um comportamento recorrente e que não era de agora, é uma coisa que já data de há 20 anos e, portanto, é uma coisa consistente e que torna isto um traço de personalidade e não um devaneio que se lhe deu. E pronto, e quando eu recebo a carta que o processo tinha sido arquivado por causa do prazo, fiquei chocada e fiquei, sobretudo, muito triste, não por mim, mas pelas miúdas que tinham passado por casos tão graves, tão... Eu não consigo imaginar o que é estar no lugar delas, em que elas tiveram a coragem de avançar com a queixa e recebem uma carta do Ministério Público, aliás, tenho aqui, do Ministério da Justiça, aliás, tenho aqui à minha frente, a dizer... foi arquivado, não por falta de provas, como diz aqui na carta, porque se deu como provado, mas porque o prazo porque não está dentro do prazo. E é de quanto tempo, Bárbara? Esta carta recebi há, não sei, talvez 4 semanas, nem isso. Eu na altura comecei... O prazo para se apresentar a queixa... Porque 6 meses. 6 meses. Claro, altamente, sim. Ou seja, a vítima, e só a vítima, é que tem direito de o fazer, tem 6 meses para apresentar queixa. 6 meses a partir do ato criminoso, da agressão, do assédio, do abuso, da violação. Tem 6 meses. Como é que se prova, Bárbara? Creio que aqui está outro dos problemas, não é? Esse é outro problema. É que é muito difícil provar-se assédio. Muito do assédio é por palavras, na minha altura houve os tais e-mails que eu não guardei, apaguei-os todos por vergonha, sabes? E que poderiam ter servido de prova, apaguei-os. Outras não dá para provar, só com testemunhas, sabes? Só com testemunhas, que tenham ouvido, que tenham visto, que não há outra forma, é muito difícil. A violação vais tendo algumas formas de o provar, o abuso sexual também não é fácil, a não ser que se deixem marcas. São coisas muito difíceis de se provar e isso é que é ingrato, não é? Bárbara, se nós temos quem pratica o crime, temos também quem seja condescendente com ele, ou seja, não só as testemunhas que podem assistir a esse assédio, mas também todas as mulheres ou homens, porque também admitimos, e foi a própria Sofia Arruda que adiantou que também sentia no seu meio que existia assédio sexual entre homens. Jorge, na faculdade, eu tinha um amigo na faculdade que sofreu assédio por parte de uma professora, uma mulher. Portanto, isto acontece, e eu vi as mensagens. Portanto, isto também acontece. Não sejamos ingênuos, não é? Temos alguém que faz o crime, como é que tu classificas quem acede ao crime? Ou seja, quem... ok, ele está a assediar-me, eu posso tirar proveito, por que não? Como é que tu classificas quem seja vítima de assédio, mas, por outro lado, também queira aproveitar esse assédio para ascender na carreira ou ficar? Mas isso já não será assédio. Eu sei que não é, mas como é que tu classificas? Porque já é consentido, não é? Pois. Estás a dizer para acusar a pessoa de assédio? Sim, porque entretanto, uma estagiária ou várias estagiárias, ao mesmo tempo do que tu, que não acederam a este assédio, saíram. Sim. E quem acedeu ficou, não é? Como é que tu classificas também estes homens e estas mulheres que acabam por aceder a esta pressão? Não me cabe a mim julgar essas pessoas, não é? Quer dizer, fazem o que quiserem, se elas não se sentem violentadas. Fazem por fraqueza ou fazem por aproveitamento único e simples? Não sei. Sabes que, quer dizer, há imensas leituras que tu podes fazer disso. Eu não conheço cada caso e tens várias leituras que tu podes fazer disso. Tu tens pessoas que, de certa forma, precisam da validação de pessoas que tenham cargos de poder, mas é uma validação pessoal, não é forçosamente porque querem só ter aquele trabalho, é porque, de facto, genuinamente apaixonam-se por aquelas pessoas, de alguma forma é importante para elas o cargo que essas pessoas têm. Outras porque é assim que conhecem, é assim que sabem e é assim que decidem fazer, sabes, mas eu não me cabe a mim julgá-las, sabes? Não, cada um faz aquilo que entende e isso não me choca porque foi consentido,
e se a consequência desse consentimento for deixá-las ficar, tem muito mais a ver não com elas, mas com as pessoas que decidiram escolhê-las a elas, e não com elas. Elas fazem o que quiserem, não é? O ato Agora, primário é o crime. O ato primário é o crime. Isso o não ato tínhamos primário dúvidas. é o crime, Ponto é a final. coisa que foi feita àquelas que não quiseram. E as pessoas que não quiseram serem penalizadas por isso. Isso é que é mau. Claro. Percebes? Isso é que é Ponto de mau. partida, claro. Depois, se há quem se aproveite, se há quem nunca tenha sido assediado e acusa outro de assédio para ganhar dinheiro, para ganhar não sei o quê, isso, como em tudo na vida, há o bom e há o mau. Mas não é porque há o mau que as boas pessoas, ou as vítimas, tenham que pagar. Por exemplo, uma das justificações para o qual há o prazo da lei de 6 meses e de ser crime semipúblico e só haver 6 meses, e alguns advogados atestam isto, é porque ajuda a precaver aquelas situações em que há pessoas que abusam das queixas de assédio para conseguir indenizações ou subir na vida, etc. Eu compreendo. Mas então a lei está feita para ajudar a evitar a maldade, mas não está a ajudar as verdadeiras vítimas. Não estou a dizer que um homem ou uma mulher que seja acusada de assédio erradamente não seja uma vítima. É evidente que também é uma vítima. Mas quer dizer, às tantas, por causa de uns, pagam e muito os outros. Porque a verdade é que há muito mais vítimas de assédio do que vítimas falsas. Sim, isso também o sabemos. Bárbara, surpreendeu-te a coragem da Sofia na entrevista que deu à SIC e depois a consequente cascata de testemunhos de outras pessoas? Surpreendeu-te ou julgas que estavam também à espera que alguém tivesse esta coragem de falar para se desencadear depois o aparecimento da Wanda Stewart, da Sara Barros Leitão, da Inês Simões, hoje da Carolina Deslandes, as descrições mórbidas do João Quadros? Eu não sei se tu leste aquelas descrições, são daquele género, os e-mails, aqueles textos que lemos, escritos por ele? Alguns. E não te surpreende também que não tenham vindo a lume mais cedo? Que é o que também muita gente questiona. Ora bolas, se eram vítimas, porquê é que não falaram? Não dá. Jorge, é um meio muito pequeno e o compadrio é muito grande, como eu te disse há pouco. As pessoas sabem lá dentro, tanto sabem que avisam as miúdas, as pessoas mais antigas, e o problema é que são todos amigos uns dos outros. E te garanto que se tu fazes queixa de um, não trabalhas em mais lado nenhum. E portanto às tantas tens que escolher, queres continuar a trabalhar ou vale a pena abrir esta guerra? Sendo que há 20 anos te garanto que estarias sozinho nessa guerra. Ninguém te iria apoiar. Aliás, tu agora vês o frágil que ainda é avançar. Mas tu ainda vês comentários horríveis que foram escritos sobre mim e sobre as pessoas que decidiram falar. Eu não tremo de medo e não tenho medo absolutamente nenhum. Mas eu não tenho medo hoje, que tenho 40. Claro. Aos 20, eu não teria estofo emocional para aguentar isso. Não teria, te garanto. Bárbara, é um problema, Portanto, é um problema de falamos agora que temos civilização. maturidade para falar. É um problema de civilização mais do que, como alguns querem pintar, um problema latino ou um problema de sociedades mais machistas. Sim. Nos Estados Unidos, uma sociedade machista. Ficamos assim a torcer o nariz. Nova Iorque. É que pesam muitas coisas. Muitas coisas. É uma sociedade machista, uma sociedade judaico-cristã. Não quer dizer que nas outras sociedades de outras religiões isso também não conta. Eu estou a falar desta porque é nesta que nós estamos. E o tratamento da mulher também noutras religiões também. Exatamente. Também, exatamente. Não estamos aqui a comparar, a dizer uma é melhor que outra, não é nada disso. Sim. É só um facto que a cultura judaico-cristã também perpetua determinadas ideias. E depois é toda uma questão cultural, sem dúvida absolutamente alguma. E não é assim há muito tempo, não foi assim há tanto tempo, que as mulheres tinham um papel muito pequeno, sim, completamente, absolutamente. E ainda estamos a pagar isso. Sabes, 50 anos em história é muito pouco.
E, portanto, e foi há menos de 50 anos que esse tipo de traços culturais existiam e ainda existem. E tenho pessoas da minha geração, rapazes da minha geração, que são altamente machistas e que têm uma relação com as suas cônjuges que são Sim. de uma desigualdade e de uma injustiça que eu nem percebo, mas pronto, cada um faz o que quer, não é? Mas... Nós teremos com certeza todos que evoluir e ainda temos que dar muitos passos para conseguirmos. Olha, por exemplo, mulheres também, atenção. E era para aí que eu também ia. Igualdade de oportunidades. Mas tu não crês que são também as mulheres fomentadoras de um rito da perfeição, e quanto mais perfeitas forem, mais próximas estarão de ter oportunidades, enquanto outras que não se preocuparem tanto com a beleza, com a sua figura, não serão tão consideradas? Depende por onde tu queiras trabalhar, porque eu posso dizer, como jornalista, ouvi de um diretor dizer-me: tu nunca podes ir para um cenário de guerra, nem nunca podes fazer essa história que queres fazer, porque és demasiado gira ou bonita, já não me lembro a expressão. Porque é que tu julgas que mandam camafeus como a XPTO? Não posso dizer o nome por respeito à senhora, que tenho todo o respeito, sabes? Mas também não é difícil, porque é a única que o faz. E a questão é essa. Isto foi-me dito, sabes? Só homens ou camafeus é que podem fazer determinadas histórias. Portanto, para o entretenimento tens que ser muito bonita, mas para o jornalismo convém que sejas feia. Se quiseres fazer um jornalismo sério, meu Deus, sabes? E de investigação, e de reportagem, que é para seres considerado, senão não tens credibilidade nenhuma. Se não tens um palmo de cara, e continuamos a associar um palmo de cara com burrice, não é? Que é uma coisa que se vai perpetuando também. No entretenimento, sim, as mulheres continuam a ter que ser todas bonitas, os apresentadores homens, e isto é uma coisa que não sei até quando é que isto dura, mas os apresentadores homens tens um bocadinho de tudo, e não vou dizer aqui comentários, mas tens um bocadinho de tudo, e tu sabes, tens um bocadinho de tudo. Eu estou desgraçado, Bárbara, porque eu six-pack nunca tive. Sim, mas sabes, assim, tens de tudo, como homens, sabes? Tens pessoas maiores, mais pequenas, mais altas, mais magras, tens de tudo. Nas mulheres não. As mulheres têm que ser todas... Pronto, é ali um estilo. Sim, isto diz muito de nós enquanto sociedade, mas o marketing está todo envolto nesta dinâmica da perfeição. E a perfeição, atenção, não é só para as mulheres, hoje em dia também recai muito sobre os homens. E vocês já começam a sentir essa pressão de terem que ser uma coisa que não são. Ou seja, é uma sociedade que fomenta muito este não aceitar-nos como somos. As mulheres querem-se sem pelos, sem rugas, sem estrias, sem solite, sem nada, não é? Os homens agora também se querem lavadinhos sempre, mas também se querem com six-packs, com não sei o quê, com não sei o que mais. Já começam a ter isso também, não é? Pronto, está a chegar agora a vocês, mas isto também é injusto, porque é irreal. É irreal, a perfeição não existe em lado nenhum. E, portanto, é irreal. E há uma pressão. Mais a questão dos filtros no TikTok, no Instagram, no Snapchat. Os miúdos estão todos com altos níveis de ansiedade e baixa autoestima. Hoje em dia sigo muitas pessoas, mas também sigo muitos adolescentes. A partir ali dos 10, 12 anos, começo a seguir muitos miúdos, todos eles com enormes problemas associados às redes sociais e à imagem que têm de si próprio. Sabes? E nós somos também responsáveis por isso. Nós, educadores, nós pais, nós, não é? Agora, educadores, pais, e depois a parte da comunicação social tem essa responsabilidade, porque também é isso que veiculam. Que só as mulheres que têm um determinado estilo é que podem ascender e pretender ser apresentadores de televisão, enfim, o que quiserem, não é? Atrizes. Porquê? Sabes, eu ligo as telenovelas, não vejo telenovelas e raramente vejo televisão, mas às vezes quando vou pôr para ver qualquer coisa e passo por lá, e no outro dia já não via há imenso tempo e fiquei a ver. E são novelas passadas em vários sítios, às vezes no interior do país, aqui ali, mas elas são todas impecáveis. E eles também. Porque, lá está, também nos está a bater à porta. São todos impecáveis. Eu disse, mas espera, mas se nós formos para o interior do país,
E mais, se eu sair porta fora e for ao café aqui da frente ou for... Não, as pessoas não são assim, sabe? Verdade. É uma imagem real. É sempre esta coisa, temos que dar a imagem inspiracional. As pessoas querem sonhar, certo? Então vamos pô-las a sonhar com serem aquilo que não são e não se aceitarem como são. Não é? É isso que estamos a promover? Não sei, questiono. Achas que esta catadupa de intervenções sociais de quem foi abusado ou de quem assistiu e corrobora aquilo que foi denunciado pode levar a uma campanha maior, a uma denúncia maior? Ou Acho que sim, vai passar com o tempo? Eu espero que não. E por isso é que eu há pouco te dizia, acho que para isto não passar com o tempo, precisamos dos homens. Ou seja, como é uma sociedade tão machista, ainda tão quadradona nesse aspecto, nós precisamos que os homens nos venham dar credibilidade, sabes? Se houverem homens credíveis e que digam sim, sim, olha, aquilo aconteceu, eu vi, ou eu assisti, isto dá-nos credibilidade, porque até agora ainda pesa aquela coisa, não foi bem assim. Lá está ela, olha, lá vem mais uma. Olha, estas também é só para aparecer. É o que dizem, não é? É sempre a mesma conversa. Sim. Até o dia em que vem alguém e diz, não, olha, é verdade. Infelizmente esse alguém tem que ser um homem. Numa sociedade como a nossa, tem que ser um homem. Curiosamente, há dias eu abri um canal de tweets. Adoro jogar, adoro PlayStation. Eu tenho mais de 50 anos, mas sou da geração de quem jogou nas consolas todas. E coloquei, porque foi no início desta semana, coloquei a questão ao meu sobrinho e aos miúdos que me estavam a ver na altura, todos com 17, 18, 19 anos por aí. Sim. E senti que eles têm uma sensibilidade diferente face ao abuso. Sim. Senti. E mais. E se isto envolver seus familiares, então pior ainda. Que admitem imediatamente violência. Podem fazer tudo a mim, mas se fazem isso à minha irmã, ou se fazem isso à minha prima, isso eu nunca iria admitir. Podes dizer-me, bom, isso se calhar é um bocadinho de circunstância, porque de facto, olhando para o caso, ou para estes casos, nós ficamos sempre do lado da vítima, não é? Naturalmente ficamos do lado da vítima. E sendo eles mais novos, se calhar com menos vícios de forma, se calhar ainda não atravessaram essa barreira que é a de termos um cargo, termos esse poder e podemos usar para benefício sexual, benefício relacional, não é? Portanto, nós também não sabemos. Mas para já, a priori, eu fiquei, claro, com uma franja muito reduzida, não é? Eram meia dúzia deles. Sim, claro. Mas, de qualquer modo, como ali um sinal de esperança, sabes? Fiquei ali com... será que eles já estão a pensar de maneira diferente? Sim. Desses jovens com quem tu contactas, o que é que tu achas? Acho que sim, acho que já estamos a... Sabes, porque para já a informação circula de outra forma hoje em dia. Depois porque a minha geração está a começar a educar... Está a começar, não, já educou alguns. E, portanto, já temos adolescentes ou pré-adolescentes que já foram educados por pessoas da minha geração que, apesar de tudo, já começam a ter outra forma de estar que as gerações anteriores. Mas sobretudo porque estas coisas começam a ser faladas mais abertamente, já começa a haver, eu acho que começa a haver uma mudança. Eu tenho alguma esperança, apesar de tudo, tenho alguma esperança nestas gerações mais novas. Claro que há de haver sempre casos de... É um bocadinho da natureza humana, não é? O nosso lado mais irracional, sim, talvez, não é? É esse exercício de poder, da força do homem face à mulher. Sim. Não é? Mas talvez para isso mesmo é que serve a racionalidade, não é? É para controlar os nossos atos mais animalescos. Sim, mas isso é tal coisa, sabes que, não sei se tu tens isso presente, mas durante muito tempo, muitos anos, havia aquela ideia, aliás, esta coisa das mulheres, de se dizer, as mulheres são todas muito más umas para as outras, porque durante muitos anos se alimentou a ideia que quando havia traição num casal, a culpa era sempre da amante. Sim, não é? Sim, aquela sim. pi, e temos que pôr muitos pis, aquela pi é que veio aqui chatear o meu casamento. Nunca ninguém diz, olha, mas espera,
Mas se calhar o marido, ele não é propriamente... Ela não fez sozinha. Não é? Troglodita, não estamos a falar de um cromagnon, não estamos a falar de uma pessoa com problemas. Portanto, ele tem livre-arbítrio e, evidentemente, e à partida poderia ter um bocadinho de ética e de escolha. Portanto, esta coisa que a culpa é sempre delas, fica aqui assim sempre a pairar, sabes? E alimentas muito esta coisa, esta ideia, que elas é que são todas não sei quê, e eles, coitadinhos, coitado, tens que aprender a perdoar. Não foi assim há tanto tempo este discurso, Jorge. E não foi... Tens que perdoar o teu marido. Eu conheço muitas pessoas da geração dos meus pais em que é este discurso continuamente, e é este discurso para a minha geração. Devias perdoar. O que é o papel da mulher? Perdoar, ser mãe. É isso que ouvimos todos. Exatamente. Lá está a questão judaico-cristã, é o quê? É promover a ideia da mulher como uma pessoa casta, pura, virgem no sentido ético e imaculado, não é? Sabes? Imaculado, exatamente. E portanto não se admite nada fora do que seja esta imagem. Daí que choque tanto quando há uma mulher que comete um crime. Estás a ver? Ela também pode, ou não? Ela também pode ter menos ética que um homem. Também acontece haver mulheres que, pronto, precisem de trabalhar um bocadinho os seus lados mais éticos, não é? Ou mais humanos, ou o que for. Tem dois filhos, um rapaz e uma rapariga, certo? Não me engano, pois não? Certo. Não. A educação dos dois é idêntica? Fazes por isso? Eles têm idades muito diferentes. Eu sei. Ele é mais velho que ela, não é? Um bocado mais velho que ela. Muito mais, eu não te consigo dizer muito bem como é que é a educação, porque eu ainda não cheguei a essa fase, não há educações iguais, eu também reconheço isso. Não há educações iguais, porque os tempos são diferentes também, a minha maturidade é diferente. Agora, são os dois muito... Eu sou muito... Tenho uma atitude muito crescida com eles, não ababezo muito, e são temas, aliás, este tema que estamos a falar, embora não com muito detalhe, não o digo ao meu filho, mas é tema para que se saiba o que é, e até para ele próprio, enquanto criança, não ter pudor, ou medo, ou vergonha de falar, caso alguém tente tocar nele, não é? Ou abusar dele. E isso é muito importante que as coisas sejam faladas, que não haja tabu, como a morte, como, sabes, tantos outros temas que a nossa sociedade parece que, sei lá, não se leva meninos para o cemitério, não se fala disto às crianças. Há coisas, as coisas precisam de ser faladas porque fazem parte da vida, umas boas, outras más. Claro que os abusos, quem me dera que não fosse, mas olha, acontece. Então é preciso falar e é preciso precaver, não é? Avisar, que se saiba. Avisar. E a educação vai muito assim. A pergunta até pode parecer um bocadinho ingênua, mas temes mais pela tua filha do que pelo teu filho? Na sociedade em que estamos hoje, sim. Temo mais pela minha filha do que pelo meu filho, sem dúvida alguma. Sem dúvida alguma. Okay. Mas eu acho que isso, qualquer pessoa... sem dúvida. Defesa, vai aprender defesa, vai aprender a defender-se, sem dúvida. Isso sabes, é que eu tenho duas filhas também. Eu tenho 2 filhos e 2 filhas, sabes? E também... E o que é que a tua experiência, do teu ponto de vista, o que é que responderias a estas tuas perguntas? Que elas têm pai e mãe para denunciarem imediatamente e para não terem qualquer barreira junto do pai e do mãe, quer da mãe, quer do pai, para... expressarem aquilo onde não se sentem bem, onde se sentem pressionadas, onde se sentem coagidas, seja neste assunto, até porque as mais velhas já têm 20 e 18, portanto é natural que comecem a debater-se com alguns problemas do género, não é? E essa liberdade... Temos por elas? Claro, temo por elas, temo por eles. Mas também. Mais por elas do que eles? Mas mais do que por eles? Não tenho dúvida nenhuma disso. Não, também não tenho dúvida nenhuma disso, não é? Porque não sou propriamente... inconsciente face não só aos relatos que vocês fizeram, porque parece que uma pessoa anda aqui distraída e que não acontece nada no mundo, não é? Mas
também porque nós temos exatamente esse universo masculino e esse universo feminino que durante muito tempo nos foi dito que, e nós somos praticamente da mesma geração, eu um bocadinho mais velho que tu, é certo, mas tivemos sempre... Meia dúzia de dias. À volta disso. Sempre nos disseram que o homem, em certa medida, tem prioridade, não é? O homem é prioritário face à mulher. Eu ainda sou da transição do 25 de Abril, eu nasci em 68, onde a mulher não abria correspondência, onde a mulher não podia ir para o estrangeiro, onde a mulher era posse do homem, onde os filhos eram posse do homem. E, portanto, quem viveu há 50 anos, ainda, apesar de eu ser catrais, 6 anos, eu fui percebendo a libertação da mulher após o 25 de Abril de 64, não é? Aliás, que a mulher ainda não está totalmente equiparada com o homem. Se tu reparares bem, no casamento católico, o pai entrega a noiva ao noivo. Sabes? Pronto, então toma lá. Exatamente. Toma lá isto que eu tenho aqui em casa. É verdade. E o noivo nunca é entregue pela mãe. O noivo nunca é entregue pela mãe. É verdade, é verdade. Não. É uma cerimónia. É uma cerimónia, é um ritual, mas está lá. Sabes? Fica lá. No subconsciente isso fica lá. É um objeto que as pessoas dispõem. Sim, nós temos que andar, que entregam e que transitam. É verdade. Temos mesmo que evoluir. Bárbara, é estranho. Sem qualquer pretensão, história, aliás, também não tens essa vontade de perseguir ninguém, mas se a bola de neve formar uma avalanche, tu denuncias as pessoas que te fizeram esse assédio sexual? Repara, não é possível. Porque legalmente não é possível. Legalmente não é possível. Olha, umas eu já nem me lembro do nome delas. Honestamente, não me lembro, apaguei da memória. Se eu as vir, sei quem são, mas não me lembro do nome delas. Outras, não sei se passados 20 anos já não estarão mais. Eu acho que a maturidade também confere, e depois eles vão tendo filhas, alguns, e eu acho que isso também faz cair fichas. E também há outra coisa, não desculpando, evidentemente, mas eu acho que alguns casos de assédio, não todos, mas alguns casos de assédio partem muito de um comportamento automatizado, em que a pessoa que o faz não se apercebe bem do impacto que isto tem na outra pessoa, não se apercebe bem daquilo que está a fazer e do mal que está a provocar no outro e até do trauma que pode estar a provocar no outro. Isto não desculpa, atenção, mas estou só a dizer-te que eu até dou essa, de barato, que alguns destes homens, com o tempo e com a maturidade, tenham percebido, espera, se calhar aquilo realmente não tive bem. Arrependimento. E hoje em dia, sim, há uma certa redenção, eu acredito nisso. Outros, sei que continuam a fazer o que têm a fazer. Se eu denuncio legalmente não é possível, porque já passou demasiado tempo, seria só difamação da minha parte e não sei se isso será útil, Jorge, honestamente não sei se será útil. Eu acho que é mais útil nós percebermos o que é que podemos fazer enquanto sociedade para evoluirmos, o que é que podemos fazer criando mecanismos internos até nas próprias empresas para proteger as pessoas, porque não é só a lei, mesmo que tu alargues o prazo e que tornes isto um crime público, isso não chega, ou seja, tens que depois internamente na empresa, tens que ter ali um mecanismo qualquer que assegure que a pessoa possa falar, sei lá, ainda no outro dia pensava como é que tu dentro de uma empresa podes fazer talvez um sítio, um gabinete o mais isento possível, em que tu possas fazer a tua queixa e se calhar se a pessoa visada tiver mais do que 2 ou 3 queixas, se calhar então pode levar um processo disciplinar e depois, sabes, mas que seja uma coisa gradual, que não seja logo um linchamento público, porque acho que também não ganhamos nada com isso. Às vezes corremos esse risco, Bárbara. Por isso mesmo é que eu acho que tem que ser uma coisa faseada, sim. Em que, ok, passas por um aviso primeiro, depois se calhar um segundo aviso, o terceiro se calhar então
toma um processo disciplinar e vai lá para casa pensar. E se calhar esta pessoa começa a pensar 2 vezes. Aliás, o facto só de haver estes avisos, se calhar já chega para que a pessoa pense, bom, se calhar não vale a pena eu arriscar. Se calhar posso tentar mandar o barro à parede, claro, e a sedução faz parte, e nestes meios, sabes que nós passamos muito, como tu sabes, passamos muito tempo nas redações e como jornalistas, muito tempo no meio a trabalhar, e portanto é mais do que natural que jornalistas saiam com jornalistas, que pessoas do meio televisivo saiam com outras pessoas, se envolvam, e está tudo certo, não é nada contra isso que estamos, ou seja, não é disso que estamos a falar. Claro. Estamos a falar é quando já passa do limite da sedução, quando já não é disso que falamos. Bárbara, tu és uma desiludida jornalista e uma entusiasmada professora de meditação, psicoterapeuta, professora de yoga, certificada em mindfulness? Sim, absolutamente, absolutamente. Encontrei a minha liberdade, sabes? Tenho total liberdade naquilo que faço, coisa que nunca encontrei enquanto jornalista. Eu quando decidi ser jornalista, decidi por propósito, com um propósito. E rapidamente desiludida por perceber que também não conseguiria ter esse propósito, porque há muitas coisas que se metem pela frente, interesses, agendas, etc., coisas que eu não acho que sejam propriamente interessantes, mas que só servem para os interesses de alguns. É um meio muito ingrato em Portugal, paga-se super mal, como tu sabes, trabalham-se muitas horas, está subestimado, ninguém te valoriza, ninguém dá sequer valor ao trabalho, e perdeu-se até o valor no próprio trabalho, no sentido em que deixou de haver referências que ajudem as pessoas que estão a começar, e por isso também se nota na qualidade do jornalismo. E portanto, eu quando saí, para já encontrei muito mais liberdade quando fui para o entretenimento, curiosamente. Mais liberdade de poder falar e dar voz a quem precisava, e esse sentido de propósito. E senti que o impacto que eu tinha na vida das pessoas era maior. E agora no que faço, mais ainda. Que sempre foi uma coisa que eu fiz ao longo, era paralelo, não é? Eu pratico yoga desde os 15, dou aulas desde os 20 e pouco, mas depois a parte da meditação e mais profunda veio com a idade e veio com a prática, não é? E hoje em dia absolutamente realizada naquilo que faço, sim.